Nós queremos estudar sobre a oração nesses dias, e eu queria que você entendesse a seriedade e ao mesmo tempo a alegria que é poder aprender a orar. A seriedade, porque nós estamos em um tempo muito importante. Nós estamos em um tempo onde a volta de Jesus se aproxima cada vez mais de acontecer. Então, conforme nós nos aproximamos desse momento maravilhoso que vai mudar toda a história para sempre, muito mais do que a primeira vinda de Jesus já mudou, porque a história da humanidade foi dividida entre antes e depois de Cristo, né? Mas vai ser mudada mais ainda quando Ele voltar. Mas os eventos que vão acontecer antes da volta de Jesus, tudo o que está para acontecer antes, exige que a igreja esteja orando e orando muito. Eu vou começar a nossa reflexão hoje falando sobre isso. Eu queria desenvolver um primeiro pensamento com você. Eu quero falar de várias coisas hoje, mas o primeiro pensamento que eu queria desenvolver com você hoje é que para que Jesus possa voltar, o nível de oração precisa aumentar. Parece meio estranho, né? Como assim? Como que minha oração vai influenciar a volta de Jesus? A gente pensa que muitas outras coisas podem influenciar a volta de Jesus. Por exemplo, se o anticristo aparecer, se tiver arrebatamento, se tiver terremotos, fomes, perseguições, se o evangelho do reino for pregado a todas as nações, muitas coisas de fato vão ter relação e influência com a volta de Jesus. Mas será que a oração realmente pode ter alguma coisa a ver com a volta de Jesus? Então, eu queria que você fosse comigo para o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 8. Deixa eu explicar aqui o que está acontecendo até então no livro de Apocalipse. João, ele está numa ilha, a ilha de Patmos, e ele foi preso nessa ilha por causa do testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus. Ele foi preso por causa do ministério da palavra. E ele inicia então o livro de Apocalipse falando sobre isso, que ele estava orando na ilha de Patmos diante de Deus, e ele começou a ter visões de Deus. Ele começou a ter revelações sobre o dia do Senhor. A primeira visão que João tem, ele vê o próprio Jesus glorificado. Ele vê isso no capítulo 1. Ele vê a glória de Jesus, ele vê o rosto dele brilhando, as vestes dele resplandecentes, ele vê tudo isso. Mas no capítulo 2 e no capítulo 3, ele vê as igrejas do tempo dele, e como elas estavam vivendo. E Deus dá palavras para João entregar para a igreja, para que a igreja estivesse posicionada e alinhada, pronta para receber Jesus de volta. Mas então no capítulo 4, no início do capítulo 4, há uma palavra nova, diferente. É como se a revelação mudasse de nível. Diz assim no início do capítulo 4, no versículo 1, que depois dessas coisas olhei e eis uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, a voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que vão acontecer depois destas. Então, o que ele está falando ali é que aquela palavra que João ouve no capítulo 4, no versículo 1, vai mudar o nível da revelação, porque ele vai passar a falar das coisas que vão acontecer depois destas. Destas quais? Daquelas que João já tinha falado. E o que João já tinha falado? Ele tinha falado para as igrejas. Ou seja, depois daquele período ali,
das igrejas, depois daquele período que ele iria estar falando para aquelas igrejas, e a igreja iria estar se posicionando ali naquela época, haveria coisas que aconteceriam no futuro. João não sabia que esse depois tinha tipo quase 2000 anos no meio, tá? Mas é depois. O depois que ele ouviu ali no capítulo 4 ainda é depois, inclusive, do que a gente está vivendo agora, tá? O fato é que aquilo que João começa a ver a partir do capítulo 4 é o que vai acontecer no futuro, ok? No capítulo 1, 2 e 3 de João, ele vê as coisas que estão acontecendo no presente. Mas no capítulo 4 em diante, ele começa a ver as coisas do futuro, ok? Tudo bem até aí? E no capítulo 4 e 5, antes dele descrever em detalhes tudo o que vai acontecer no futuro, ele tem uma visão do trono de Deus. No versículo 2, 3, 4 do próprio capítulo 4 de Apocalipse, João começa a dizer: então eu fui imediatamente arrebatado em espírito, e eis que no céu estava posto, armado um trono, com alguém assentado sobre ele. E ele começa a descrever a glória daquele que estava sentado sobre o trono no céu. E ele começa a descrever a glória que circunda esse ser desse trono, com 24 tronos, com 4 seres viventes, com um rio de fogo que passa diante dele, com um arco-íris de esmeralda, com brilhos, com som, vozes, trovões, relâmpagos, adoração acontecendo, anjos. É tremenda a cena. Mas tudo isso ainda tem a ver com o futuro. Por quê? Porque João precisa entender que aquilo que ele vai começar a falar, apesar de ser terrível, apesar de ser difícil, porque ele vai falar sobre o anticristo, ele vai falar sobre a perseguição, ele vai falar sobre como a igreja tem que ser purificada, ele vai falar como a igreja tem que se posicionar. Mas antes de ver os desdobramentos que vão acontecer nas nações, João vê um trono. E por que ver um trono? Porque há uma mensagem quando você vê um trono, que é: alguém está no controle de tudo que está acontecendo, alguém está cuidando de tudo. As coisas não estão acontecendo aleatoriamente, as coisas não estão acontecendo sem que Deus esteja no controle. Amém? Deus está no controle de tudo. Tem gente que fica preocupado com o seu próprio futuro. Pois imagina João preocupado com o futuro da humanidade. E essa é uma ansiedade um pouco maior que a sua, né? Tem gente que está preocupado como vai pagar mês que vem o aluguel. João está preocupado com: meu Deus, a humanidade vai ser destruída. É uma certa ansiedade, né? E o que ele viu? Um trono. Tem alguém assentado no trono, governando tudo, cuidando de tudo. E nessa cena gloriosa do trono, João descreve muitos detalhes sobre esse trono. Mas aqui no capítulo 5, no versículo 8, ele fala algo extraordinário. Ele começa dizendo: logo que pegou o livro. Que livro? Esse livro não é um livro que nem a gente tem assim, um livro de páginas normal. Livro aí, na verdade, é um rolo, igual a um pergaminho, ok? E esse pergaminho, ele estava selado com 7 selos. O que é selado com 7 selos? Imagina uma vela, tá? E aí você enrola um rolo, acende uma vela e pega a cera da vela e derrete e coloca nas bordas daquele rolo, onde ele encaixa assim no fim. E ali você pega um anel com um símbolo e coloca em cima daquela cera. Então ele vai colar, mas ele também vai dar uma marca de um selo. Então ele estava selado com 7 selos, ok? Os documentos antigos eram feitos dessa forma. Geralmente documentos assim tratavam de coisas importantes. Muitas vezes esses documentos tratavam a respeito daquilo que nós chamamos aqui no Brasil de escritura. Não escritura, as escrituras sagradas. Mas sabe, quando você vai comprar um terreno, você compra a escritura do terreno? Não tem isso? Que você tem a escritura do terreno, quero dizer. Não é isso? Esse rolo que Jesus aqui
pegou na mão do Pai é a escritura da terra, ok? Ou seja, o Pai é o dono do planeta, o Pai é o dono do universo, amém? Mas Ele criou esse universo para o Filho. Mas Ele também criou o universo para que na terra o homem governasse. O homem caiu e perdeu essa autoridade. É como se praticamente desse autoridade para Satanás. Mas a Bíblia diz, no fim do Evangelho de João, Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, Jesus recuperou essa autoridade que tinha sido perdida. E esse rolo fala sobre isso. E na verdade, esse momento aqui está falando sobre quando esse rolo vai ser aberto. E se você olhar o livro de Apocalipse, grande parte dele, a parte inicial, a partir do capítulo 6, é a abertura desses selos. E cada um desses selos, desse rolo, quando ele é aberto no céu, um juízo acontece na terra. E por que estão acontecendo juízos? Porque Deus está eliminando da terra tudo e todos que discordam que Jesus tem autoridade e deve governar sobre a terra. Ele está limpando a terra. A terra já é posse de Jesus, porque toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra quando Ele morreu. Mas uma coisa é você receber autoridade, outra coisa é você tomar posse. Uma coisa é você receber a escritura de posse de um terreno, outra coisa é você ir morar nesse terreno e se apossar dele de maneira prática, experimental. Jesus já tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, mas ele ainda não tomou, ele não está exercendo ainda de maneira plena o seu domínio sobre a terra, em circunstâncias principalmente visíveis. Mas esse dia está chegando, amém? Ele vai voltar e ele vai reinar sobre a terra. Mas antes dele reinar, ele precisa enviar esses juízos sobre a terra. Então ele vai enviar juízos para preparar a terra, para sacudir a terra, e inclusive para que pessoas tenham oportunidade de arrependimento, ok? Então, logo que ele pegou o livro, os 4 seres viventes, que são os 4 seres viventes? São 4 seres celestiais, não são anjos, são seres. Não são ser humano, não são bicho, não são anjo, são seres. Ok? É animal, tem rosto como de animal, mas assim, eu acho que eles são bem mais inteligentes do que todos nós juntos, tá? Porque diz que eles são cheios de olhos, olho, nas suas asas, no seu corpo, pela frente e por detrás. Olho tem muito a ver com inteligência. Porque onde está o seu olho? Sua cabeça, não é? O olhinho está conectado aí com o seu cérebro. Esses seres têm uma capacidade mental tremenda. E tem 4. Um já é terrível, já é mais inteligente que todos nós. 4 é bastante. Logo que ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, ou seja, os 24 anciãos são como que governadores do universo. São anciãos, não são anjos, são anciãos. Se eles já nasceram velhos, eu não sei, né? Deus quando foi criar os 24 anciãos, será que Deus criou eles velhos? Ou será que eles estavam na terra durante um tempo, aí ficaram velhos, aí foram... Eu não sei, não explica.
Aí quando não explica, você não inventa coisa em cima, tá? Aula de interpretação da Bíblia. Obrigado, bom dia. Então, eles são velhos pra caramba. E por que eles são velhos pra caramba? Eles são sábios. Eles têm sabedoria para governar a terra. Então você tem 4 seres viventes plenos de inteligência e capacidade mental, mas você também tem 24 anciãos que estão assentados em tronos, que governam o universo juntamente com Deus. Deus é como que o CEO do planeta, do universo e das galáxias. Deus é tipo o prefeito de toda a realidade criada, mas ele tem subalternos que trabalham com ele, que são esses 24 anciãos que estão assentados em tronos. Eles são tipo gente importante pra caramba. Tá? Sabe quando você vai na empresa, que você tem que passar por um monte de gente para chegar no chefe da empresa? Então depois de você passar por todo mundo, você ainda tem que passar pelos 24 anciãos, tá? Então, assim, esse é um tipo bem importante, né? Se você for fazer uma festa e puder chamar um deles, assim, é demais. Então, esses seres de tremenda glória, de tremenda importância, que estão na frente do trono, na sala do trono, na sala central de governo do universo, onde todas as decisões são tomadas, inclusive se você vai continuar dando o próximo fôlego ou se você vai ficar sem ar e morre agora. Tudo é decidido ali. O destino das nações e de cada indivíduo, o sustentar de cada molécula, tudo é decidido ali. E tem esses 4 seres viventes ao redor, e tem 24 anciãos ao redor. É muito glorioso, é muito alto esse lugar, é muito transcendente esse lugar. Mas diz que esses seres viventes e esses 24 anciãos, eles se prostram diante do Cordeiro. Por quê? Porque o Cordeiro é digno. Eles são tão cheios de glória e de autoridade. Mas o Cordeiro, o Messias, Cristo Jesus, morto, crucificado em um madeiro, é mais glorioso do que todos os seres gloriosos do céu. Tem mais autoridade do que as maiores autoridades do céu. Imagina assim: compara, você acha que entre você e um cachorro, você acha que tem diferença de glória? Claro que tem, você é mais inteligente que o cachorro, ok? Sim, espero que você entenda isso, ok? Tá? Você é mais glorioso que um cachorro, ok? Mas entre o cachorro e a minhoca, quem é mais glorioso? O cachorro, né? E entre a minhoca e um ácaro, quem é mais glorioso, a minhoca ou o ácaro? A minhoca, porque dá para ver, inclusive, né? Que distância tem de glória entre você e o ácaro? Essa distância que tem entre você e o ácaro, muito maior é a distância desses seres viventes e anciãos entre eles e você. E a mesma distância que tem entre eu e o ácaro é a distância dos seres viventes, dos anciãos e eu. E mais ou menos é essa mesma distância entre Deus e os seres viventes. Consegue ver o quanto que Deus é glorioso? Compara Deus com você. Deus é um tanto quanto glorioso. Mas esse Deus cheio de glória, cheio de autoridade, cheio de poder, se enfraqueceu e se fez homem, e foi morto e crucificado. E o apóstolo Paulo fala que esse homem nu, ensanguentado no madeiro, ele
dessa maneira, dessa forma, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E é tão poderoso e tão sábio que os mais sábios e poderosos do universo se prostram diante do Cordeiro. Consegue imaginar o quanto de glória tem nesse lugar? E diz que cada um deles tem uma harpa. Para que harpa? Né? Para tocar música. Bom dia. É para isso que serve a harpa. Tá? Não é que simbolicamente tem uma harpa. Tem uma harpa. Mas, querido, é que você fica imaginando talvez aqueles desenhos com umas harpinhas assim, né? Tipo, você já viu harpa de verdade? Aquelas assim, chique, grandona, né? O som da harpa é tremendamente cativante, místico, misterioso. Esses 24 anciãos e esses 4 seres viventes são músicos. São musicistas. Uau, que importância Deus dá para a música, hein? Na sala de governo do céu tem música. Mas não tem só música, tem mais uma coisa. E eles tinham taças. Vamos só explicar aqui, a gente já explicou isso um dia para outras pessoas, mas vamos explicar para todo mundo aqui que está aqui. Querido, as taças que ele tem não é taça de vinho, tá? Que está cheio, tá? São uma espécie de tigelas, de pratos, meio, uma bacia meio larga e grande. Isso que está escrito. Então, caso você invente fazer uma tatuagem, tá? Tigela, não copo, taça de vinho. Obrigado. Então, eles tinham tigelas, taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que coisa estranha. No lugar mais glorioso que existe, nós vemos que os seres tão pequenos e insignificantes como nós parecemos ser, existe algo lá naquele lugar que é nosso, que nós criamos, que nós colocamos lá. As nossas orações, quando saem da nossa boca, elas se transformam em incenso físico, literal, não é simbólico. A oração, o incenso, ele não simplesmente simboliza a oração aqui nesse texto, ele é a oração. Ou seja, a nossa oração, as palavras que nós articulamos diante de Deus em oração, elas se tornam literalmente um incenso sacramental perante Deus na sala de governo do universo. O que você acha aí? Será que você é uma pessoa privilegiada? Essa cena, ela é uma cena que ocorre logo antes da grande tribulação começar. Capítulo 6 é o início da grande tribulação, quando o Cordeiro começa a abrir os selos. Veja, existe uma mensagem aqui. Antes que a grande tribulação inicie, as taças de ouro precisam ser cheias de incenso. Olha de novo o texto. Não diz apenas que tinha incenso, diz que as taças de ouro estavam cheias de incenso. E basicamente a linguagem aí litúrgica, sacerdotal, está nos informando que quando a taça está cheia, é a hora de incenso. Quando está pleno de incenso, é a hora do incenso ser queimado. Basicamente é isso que significa. E se você prestar atenção,
Esse incenso ser queimado significa a oração ser respondida. Por exemplo, olha aqui no capítulo 8, no versículo 5. Vamos ler o versículo. Nossa, tão glorioso essa passagem. Vamos desde o versículo 2. Então viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Que são as 7 trombetas? São 7 juízos que vão acontecer. Lembra que antes, no texto anterior, falava de 7 selos? Então, aqueles 7 selos vão ser abertos. Depois que aqueles 7 juízos relacionados com aqueles 7 selos acontecerem, então 7 outros juízos vão começar a acontecer, que aqui estão representados por 7 trombetas. Versículo 3: veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, ou seja, existe no céu um altar, segurando um incensário de ouro. Quantas vezes você já não achou feio, né? Os padres entrando na missa com incensário, né? Ai, que coisa mais religiosa. Então no céu eles fazem igualzinho. Crente, né? Os católicos estão mais perto do céu que você. Que glorioso, né? Ah, mas isso aqui é simbólico. O anjo não acha que é simbólico o incensário dele. O anjo acha que o incensário dele é bem tipo um incensário. Veio outro anjo, colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que ele oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Ou seja, os santos, os filhos de Deus na história, foram orando e orando e orando e orando, e essas orações foram acumulando em incensários de anjos sacerdotais no céu. Esses anjos estão acumulando esse incenso, porque vai chegar um momento específico onde esse incenso precisa ser queimado. Versículo 4: da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Ou seja, o aroma começou a subir, começou a ser queimado o incenso, porque Deus quer sentir o suave aroma da oração. Versículo 5: em seguida o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Ou seja, esses anjos não vão tocar as trombetas de juízo antes que o incenso, as orações dos santos comecem a queimar no céu. Ele vai pegar o incensário e essas orações, e ele lança essas orações sobre a terra, e no ato de lançar essas orações, juízos acontecem. Ou seja, o material usado para criar a grande tribulação, a matéria-prima dos juízos de Deus contra o reino do anticristo na grande tribulação, são as suas orações. Deus não vai enviar juízo aleatoriamente. Olha em Lucas 18 o que diz. Lucas 18, versículo 7, diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O juízo de Deus na grande tribulação é a execução
prática da justiça de Deus. Juízo, justiça, óbvio. Deus enviar juízo é a mesma coisa, tem relação com Deus fazer justiça. Mas como que Deus faz justiça? Qual é o caminho? Qual é o processo? Qual é a senda que Deus usa para trazer justiça sobre a terra? São os seus escolhidos, clamando dia e noite, mesmo que pareça demorado em responder. Porque Deus está levantando um movimento de oração dia e noite na terra, porque Ele está voltando o útero profético, a mãe profética da volta de Jesus, que vai sentir as dores de parto para dar à luz o novo tempo do reino de Deus. É o movimento de oração dia e noite perante o trono, clamando: Deus, faz justiça. Deus, vem o teu reino. Pai, libera o teu reino, libera a tua justiça, libera o teu reino aqui. É isso. E é por isso que nós estamos fazendo uma escola de oração. Porque nós acreditamos que em todos os lugares da terra, incenso precisa subir, orações precisam subir e acumular no céu. Porque somente quando as taças estiverem cheias, não somente com as orações de todos os santos da história, claro que isso também, mas com as orações da última geração. Por mais que tenha bastante incenso acumulado no céu agora, das orações dos santos, ainda não está cheia. Nós somos a geração chamada para colocar o último incenso lá. Encher aquilo ali de incenso. Você foi chamado para isso. Suas orações estão intimamente relacionadas com a volta de Jesus. Suas orações afetam a realidade dos eventos que precedem a volta de Jesus, porque são juízos de Deus em resposta às orações dos santos, dizendo: faça justiça, Senhor, ainda que pareça demorado, porque as trevas vão aumentar sobre a terra, mas os santos precisam permanecer orando. Às vezes parece que Deus não responde, mas Ele está dizendo: ei, a demora pode significar apenas que eu estou acumulando para responder tudo de uma vez. Porque é isso que significa o versículo 8: depressa lhes fará justiça. Como que pode ser demorado em responder e depressa fazer justiça? Porque ainda que demore muitos anos para responder alguma oração, no momento que Ele responde, é muito veloz a resposta, é muito rápida a resposta. Talvez você ore algo por 5 anos e em 5 minutos Ele responde. Ele é poderoso para fazer isso. Em 7 dias, pela palavra que saiu da sua boca, Ele criou os céus e a terra. Basta uma palavra de ordem dele. Mas a pergunta que ele faz é: contudo, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por que ele está se perguntando isso? Por que ele está perguntando isso para a gente? Porque quando o Filho do Homem vier, o Filho do Homem vir é a resposta da oração dos santos. No versículo 7, os santos dizem: faça justiça. No versículo 8 ele responde isso. E como que ele responde isso? Com o Filho do Homem vindo. O resumo final da oração: venha teu reino, não é avivamento, não é cura, é Jesus voltando para estabelecer o reino milenar dele na terra. Ele vai voltar em resposta às suas orações. Você ora, você articula palavras perante o trono de Deus, e o universo é afetado por causa das suas orações, mesmo sendo tão pequenininho como nós somos. E ele diz: quando ele vier, para quê? Para estabelecer essa rápida justiça. Será que ele vai achar fé na terra? Ou seja, será que ele vai achar pessoas que ainda acreditam que Deus é tão confiável que nós podemos continuar orando mesmo que pareça demorado? Será que nós acreditamos na habilidade de Deus em trazer justiça? É isso. Então essa escola de oração está aqui para incentivar você a afetar o mundo ao seu redor com as orações que você faz, a mover as regiões celestiais, a transformar situações por meio das palavras que nós articulamos diante do trono.
Ok?